bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagli. Hoje eu converso com Graça Salgueiro, jornalista investigativa sobre a América Latina. Seja muito bem-vinda, Graça Salgueiro. Muito obrigada, Bruno. Graça, você que está sempre bem informada sobre os acontecimentos na América Latina, você poderia nos dizer qual é a exata dimensão atual da crise política na Venezuela com relação aos ataques contra as liberdades e cuja informação ou não nos chega ou chega de forma incompleta pela imprensa? Bem, Bruno, você já começou dando a resposta, não é? Porque o carro-chefe, vamos chamar assim, dessa manifestação que começou no dia 12, é que as pessoas, o país inteiro, isso não só a oposição, mas também as pessoas ligadas ao chavismo, chegaram numa situação tal que não suportam mais. O desabastecimento de tudo, não é? Supermercado, de farmácias, não há comida, não há papel higiênico, é uma carência de absolutamente tudo, a insegurança e, sobretudo, a falta de liberdade individual, a liberdade de expressão, com fechamento de jornais, com fechamento de canais de televisão, de rádio e, sobretudo, os jornais que não estão tendo condição nem de comprar o papel para fazer impressão. Essa foi a forma que o Maduro descobriu de censurar a imprensa de maneira que não pareça que é. Entende? Ele fez uma cotação de dólar muito alta, a inflação lá já chegou à casa dos 57% ao mês, e ele deu uma limitação de forma que as pessoas não podem utilizar ou comprar a partir de uma determinada quantia de dólar. Agora eu não tenho a cifra, porque isso vive mudando o tempo todo. E então os jornais, como utilizam papel importado, eles precisam gastar muito mais do que aquele valor estipulado e não estão conseguindo comprar. Então o que é que resulta? Os jornais não estão podendo imprimir. Já diminuíram o tamanho do jornal para ver se economiza o papel, né? Então isso é uma forma indireta de censura, uma forma muito dissimulada de coibir as liberdades de expressão, né? A liberdade enfim, a liberdade de imprensa, né? Agora, esses ataques contra as liberdades, isso está sendo feito de acordo com a lei? Ou seja, foi alterado um conjunto de leis para referendar ou para legitimar esse tipo de comportamento? Ou o governo do Maduro, ele também tem agido de forma contrária à lei? Como é que é a situação jurídica hoje na Venezuela? Bom, em primeiro lugar, é preciso que se saiba que a justiça venezuelana foi toda cooptada ainda na época de Chávez, e os juízes são todos chavistas e determinam as coisas, pronunciam suas sentenças não baseado nas leis, mas naquilo que ele exigia que fosse feito. Ainda na época de Chávez, porque a Assembleia Nacional também é absolutamente chavista. Eu acho que eles têm 95% das cadeiras. E então, tudo que ele propunha, a Assembleia aprovava, né? E ele criou, naquela ocasião que ele ainda estava presidente, ele criou um mecanismo chamado leis habilitantes. E essas leis habilitantes significa exatamente assim, que dá a ele poderes plenos para criar leis sem que passe pelo Congresso, pela Assembleia Nacional, sem que seja votada pelos deputados, sem que enfim, que ninguém mais diga que aquilo não serve, que aquela lei é ilegal, que aquela lei não deve ser aplicada. Ele é senhor soberano de tudo que ele queira fazer. E um pouco antes dele adoecer, ele criou essas leis habilitantes que deu a ele, durante um ano, poder de legislar por conta própria. Ele criou, assim, 1000 leis estúpidas, fez muitas expropriações, né, como ele chama, que era o fechamento de empresas, tomada de empresas, de fazendas, produtoras, porque ele chegava lá e dizia que aquilo deveria pertencer ao povo, tomava aquelas empresas, aquelas fazendas e tudo mais, e não pagava. Então era um roubo avalizado pelo Estado, né, e as pessoas que iam à falência que se virassem. Quando Maduro chegou o começo desse ano, ele recorreu a esse mesmo tipo de processo. Em janeiro, a Assembleia ratificou que ele vai ter direito às mesmas leis habilitantes. Então, eles fazem a lei de acordo com o que eles querem.
entende? Então, a lei, existe a Constituição, que foi refeita por Chávez em 2003, já no segundo ano do mandato dele, ele fez uma nova Constituição, toda assim, baseada no regime socialista, onde ele ratifica que a Venezuela é um país socialista, mas muitas daquelas coisas que existem lá na Constituição, eles simplesmente passam por cima e não cumprem, entende? E então o Maduro agora está fazendo a mesma coisa, está seguindo pelo mesmo processo com essas leis habilitantes. Agora, esse apoio que o governo do Chávez conseguiu e o governo do Nicolás Maduro mantém, esse apoio das instituições políticas, você deu o exemplo do judiciário, é um apoio ideológico ou é um apoio simplesmente circunstancial porque existe um político com tamanho poder que tem o comando do país? Como é que se dá essa relação desses apoiadores do atual governo do Maduro, que também apoiaram o governo do Chávez? É um pouco uma coisa e um pouco outra, porque assim, eu não sei se você já ouviu falar, lá na Venezuela todo mundo sabe, aliás na América Latina como um todo, talvez não o Brasil, porque o Brasil parece que é divorciado, né, que não pertence ao mesmo continente, mas existe uma categoria de pessoas lá na Venezuela, que chamam de boliburgueses, que são os bolivarianos burgueses. E o que é que significa exatamente essa expressão? O que é que ela quer dizer? É que são aquelas pessoas que são compradas pelo governo, desde a época de Chávez, inclusive essa expressão foi criada ainda na época de Chávez, em que ele paga muitas coisas, ele facilita muitas coisas. Por exemplo, essa limitação de compra de dólar existe para a população em geral, mas não para os boliburgueses. Entende? Então, muito desse apoio que o Chávez recebia e o Maduro continua recebendo vem do Foro de São Paulo, não é? Que acobertou, que foi o próprio Foro de São Paulo que elegeu o Chávez, vem da imposição cubana, não é? Dos Castro, e vem também dessa compra, não é? Porque aqui no Brasil a gente teve um mensalão, era dinheiro mesmo que davam para as pessoas apoiarem ou desaprovarem algum projeto, alguma coisa, mas lá não, lá são bens mesmo. São pessoas que têm contas nos Estados Unidos, contas bancárias nos Estados Unidos, em paraísos fiscais, como Canárias, assim, mas são coisas na casa dos bilhões, porque entra muito dinheiro na Venezuela por conta do petróleo, né? Quer dizer, entrava, porque agora a coisa está muito ruim também. E então essas pessoas, através dessa riqueza imediata, fácil, sem nenhum mérito, elas apoiam, mas também porque elas, ideologicamente, elas concordam com toda esse tipo de prática, né, esse tipo de regime criminoso, porque eles estão um pouco se importando com os outros, né? O que corrobora que o socialismo não tem nada de humano, não é? Sim. É primeiro nós e os outros que se danem. Quer dizer, tem uma caixa de privilegiados que se beneficia hoje do governo que... Hoje não, né? Mas já desde o Chávez. Sim, já há 15 anos, né? Há 15 anos que existe essa casta, tanto de militares quanto de civis, né? São banqueiros, são empresários, amigos, militares de alta patente, né? Sobretudo. A situação hoje da Venezuela, ela está pior do que a época do Chávez, ou na época do Chávez ainda a gente não tinha tanta informação sobre o que estava acontecendo lá? Com relação às manifestações, eu inclusive comentei isso na Rádio Vox, eu quero até aproveitar para informar as pessoas sobre a rádio, que é uma rádio nova, não é? Foi criada por um grupo de amigos muito pequeno, são 3, o Alex Pereira, o Cristian de Rosa, o Edson Camargo, e onde eu sou uma espécie de madrinha. Eu tenho um programa lá, o meu programa chama-se Observatório Latino, na sexta-feira, e na Rádio Vox eu comentei essa questão, não é? Que no meu blog Nota Latina, para quem acompanhou, para quem acompanha desde que eu criei, pode observar que desde 2003 existe esse tipo de manifestação e eu estou reportando lá no meu blog, com fotos, com vídeos, com denúncias, com texto mesmo escrito, às vezes alguma tradução de alguma informação que eu recebi de alguém lá da Venezuela. Então isso não era... O que o Brasil está vendo hoje não é novidade para mim e para os venezuelanos e para quem acompanhava naturalmente, né? Sempre houve essas manifestações. Agora, dessa vez,
me parece que não é que os venezuelanos tenham acordado, como muita gente pensou. Não, eles já estavam despertos há muitos anos, há 15 anos, para ser precisa, né? Mas é que chegou num nível, a situação do país chegou num nível muito pior do que com Chávez. Porque na época de Chávez já havia um começo de desabastecimento, havia muito desperdício, não só de dinheiro, mas também, assim, por exemplo, faltavam alimentos para, tipo, farinha de pão ou frango, alguma coisa de comestível. Ele mandou buscar em outros países e deixou apodrecer em contêineres. Ele criou uma empresa chamada Pedeval, né, que era uma indústria de abastecimento, para servir nos mercados que ele chamou de que seriam os mercados populares. Só que essas mercadorias chegaram e ficaram encalhadas lá no porto. Eles não tinham a menor preocupação se o povo comia ou passava fome. Então apodreceram toneladas de comida em não sei quantos contêineres, tanto que as pessoas começaram a apelidar aquela coisa, essa empresa de Podreval. Porque foram toneladas de comida podre enquanto o povo passa fome, né? E com o Maduro agora, não tem mesmo. Não existe mais nada. Qualquer pessoa que procure, faça uma busca no YouTube, vai ver montanhas de vídeos mostrando um anúncio que chegou frango no supermercado. Parece um campo de batalha. As pessoas se estapeando para conseguir um frango. Chegou o papel higiênico, a mesma coisa, filas assim, quilométricas para conseguir 1 litro de leite, entende? Então, o Maduro deixou essa situação pior, mas eu acho que é uma consequência do desmando econômico, da má administração, que já vinha desde Chávez, né? E o Maduro, quando pegou a batata, estava muito quente, né? Eu acho que foi só assim, isso já é o final de um processo que vem há 15 anos. Com relação aos recursos do Estado, quer dizer, aquele dinheiro que o Estado se apropria ou das riquezas produzidas pela sociedade venezuelana ou da exploração direta dos recursos naturais. Esse dinheiro está acabando, esse dinheiro está sendo desviado, quer dizer, para onde está indo o dinheiro que o Estado expropria? Aí tem muitas fontes também, Bruno, pelo seguinte: em primeiro lugar, eu preciso voltar um pouco no tempo. Em 2002, a PDVSA, que é a petroleira venezuelana, né, os petroleiros fizeram uma greve muito forte, e já vinha com uma semana de paralisação, quando o Lula eleito pediu a Fernando Henrique Cardoso que enviasse gasolina para lá. E enviaram, parece que 2 navios com gasolina, e a greve ficou furada, né? Quebrou a força que eles estavam tendo naquela ocasião para manter a greve. Certo. Aí o que é que o Chávez fez? Com o combustível na mão, ele demitiu 22 mil trabalhadores da PDVSA. Esses trabalhadores que foram demitidos, essa carga imensa de funcionários que ficaram no olho da rua, totalmente sem nada, sem indenização, sem coisa nenhuma, eram engenheiros, eram técnicos, eram pessoas especialistas naquela função, né? E o que é que ele fez? Para a empresa não parar, ele colocou cubanos no lugar, sem experiência, naturalmente, porque eles não lidam com isso. Lá não tem petroleira, lá não tem poço de petróleo, lá não tem coisa nenhuma ligada ao petróleo. E eles começaram a falir a empresa. Fora isso, a quantidade imensa de barris de petróleo, que o Chávez fez um acordo com o Fidel Castro para oferecer, para dar diariamente 100 mil barris de petróleo para Cuba. E com a má gestão da PDVSA, começou também uma queda na produção. Não é que o petróleo subjacente lá na Venezuela tenha se acabado, tenha diminuído, não é isso, mas assim, não existem técnicos, não existem equipamentos adequados, ele não fez uma modernização nas coisas, e os técnicos, as pessoas que trabalham, não têm competência, então a produção caiu. Certo. Não é? Ele, antes, na época do Chávez, entrava muito dinheiro do petróleo, que era a principal fonte de renda do país, mas também saía muito. Não é? Ele doou muito dinheiro só para Cuba, foi assim muito dinheiro além do petróleo. E outras republiquetas por aqui, fora as Farc também, né? Então isso tudo começou a minar a economia. Não tem economia que se sustente se você pega tudo que você recebe, não poupa, nem investe no seu país e fica distribuindo como um Robin Hood
né, da vida. E isso é uma das coisas que provocou esse caos no país, fora que também muito do dinheiro que ele arrecadava, que o Estado arrecadava como petróleo, foi investido em armamento, né? Ele fez muita compra ao Irã, ele fez muita compra à Rússia, fez muita compra à China. Em vez de investir na saúde, na segurança, em residências para as pessoas, em vez de melhorar o país, não, ele armou o país, né, com muito armamento pesado, com a ideia fantasiosa, a ideia paranoica de que os Estados Unidos iam invadir a Venezuela, né? Então ele tinha que armar o país inteiro para se defender dos Estados Unidos. Por falar em armamento, a gente está acompanhando aí essas cenas terríveis de manifestantes sendo alvejados pela polícia. Essa semana mesmo, estudante universitária e modelo, Gênesis Carmona, não sei se a pronúncia é essa, mas morreu ao ser baleada na cabeça por atiradores que estavam em motocicletas e supostamente esses atiradores fariam parte do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, né? Uhum. E que não só, quer dizer, abriram fogo contra a multidão e acertaram a Carmona. Os dados divulgados até agora pela imprensa, Graça, é de que há dezenas de feridos e 5 pessoas mortas, né? Desde o início desses protestos. Mas a violência que a gente vê nas imagens que têm sido publicadas no YouTube me fazem desconfiar um tanto desses dados. Você tem alguma informação divergente disso que tenha sido apresentado sobre a quantidade de pessoas mortas? E qual é a dimensão dessa violência que ainda não chegou até aqui no Brasil em termos de informação? Bruno, a informação que eu tenho de fontes confiáveis, inclusive dos próprios venezuelanos, é que são 6 mortos, né? 6 mortos, e isso porque assim, eles estão contando, essa cifra é especificamente com relação às manifestações, porque fora isso, há assassinatos. Por exemplo, a Venezuela é um dos países mais violentos do mundo. O ano passado, 2013, eles fecharam um ano com 25 mil mortos. Agora, você faça uma estimativa para um país que é do tamanho do estado de São Paulo, tem uma população mais ou menos semelhante ao estado de São Paulo, e veja 25 mil pessoas mortas pela delinquência comum, né? Então, durante essas manifestações, durante esse período pós-dia 12, 2 sacerdotes salesianos foram assassinados, mas foi pela delinquência comum. Então não está entrando nessa estatística, entende? Certo. Agora, o número de feridos eu não tenho. As pessoas já perderam a conta, porque assim, é muito grande. É muito grande. Eles usam uma arma lá, que aqui no Brasil as pessoas não conhecem, que eles chamam de... atiram perdigones. O perdigão, que seria no caso o perdigão, é uma espécie de chumbinho. Aqui se usa bala de borracha, lá é uma coisa que é menor, mas é mais violenta, porque faz furos sem que seja letal, né? Mas assim, a quantidade de fotos que eu tenho de estudantes completamente furados, o corpo todo dilacerado por esses perdigones, é absurda, né? Então tudo isso são feridos, né? Então a conta a cifra dessas pessoas lesionadas é muito grande e se perdeu. Entende? Agora, mortos no confronto, nessas manifestações, são 6. Agora, é importante acrescentar, se você me permite, quem são essas pessoas que estão atacando a oposição, atacando essas pessoas. Em primeiro lugar, o chavismo tem uns 2 bandos que foram mantidos e eram alimentados e eram muito queridos por Chávez. São os Tupamaros e os Carapaica. E são bandos de matadores mesmo, de assassinos profissionais, e que andam em moto, sempre em moto. Na maioria das vezes encapuzados, porque eles não querem se deixar identificar. Mas, além deles, tem também cubanos que vieram para fazer esse tipo de serviço. Ontem mesmo eu dei informação num boletim que a gente tem na Rádio Vox, que chegaram 2 levas de 400 cubanos de uma elite, de atiradores de elite, uma polícia de elite que eles chamam de avispas negras, né, que são vespas negras. E essas avispas é um grupo mas tão especial que sempre faz a escolta, sempre fez a escolta do Fidel Castro e que agora continua fazendo a do Raul Castro. Então eles foram enviados para a Venezuela pelo Raul, porque, além de serem exímios atiradores, eles também são exímios nas artes marciais e eles têm táticas de formas de ataque
de baixo perfil, quer dizer, que fazem coisas que ninguém vai saber que foram eles. Como, por exemplo, aparecer pessoas mortas por atropelamento, ou porque teve um infarto sem nunca ter sofrido do coração, entende? Com injeção de algum medicamento que pode levar ao infarto. Então, eles são especialistas nesse tipo de atitude. E eles sempre andam encapuzados. E, certamente já receberam moto e tudo mais para se misturar com a multidão. E a ordem foi essa, a missão dada foi se misturar nessas manifestações para criar o tumulto, para criar a coisa. E como eles não estão vestidos com nenhum fardamento, ninguém vai desconfiar, a não ser que eles falem, né? Ninguém vai desconfiar que eles não são manifestantes comuns venezuelanos. Graça, essa importação de cubanos para agir na Venezuela, ela é recente ou ela é anterior ao governo de Maduro? Não, Bruno, isso daí vem desde a época de Chávez. Olha, para você ter uma ideia, a guarda pessoal do Chávez era de 100 homens da elite da guarda cubana. Eram todos cubanos, militares cubanos da elite, não é? E no próprio país, tudo está tomado pelos cubanos. Olha, quem controla as notarias e cartórios, se você quer tirar uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade, ou se você quer registrar um imóvel, passa pela mão dos cubanos. Não são mais venezuelanos que controlam isso, são os cubanos. Fora outros ministérios, o Ministério das Comunicações é feito por cubanos. Tem, inclusive, um vídeo que eu até comentei isso no programa de ontem, da Rádio Vox, e que um cubano fez uma declaração, que eu já comentei isso no meu blog Nota Latina, o Huberto Mário é um ex-agente castrista, foi ele que instalou o serviço de espionagem na Venezuela. Fica em La Ortilla, e lá toda a comunicação é filtrada por eles e vai direto, tem um cabo submarino que vai direto para Cuba, entende? Então, internet, telefone, qualquer tipo de comunicação é filtrada por essa coisa. Mas o mais grave de tudo são os militares venezuelanos serem subordinados a militares cubanos. Tem um forte, um dos fortes militares lá na Venezuela, chamado Fuerte Tiuna, que é onde funciona também o Ministério da Defesa, que lá as Farc têm gabinete. Os chefões das Farc têm gabinete lá, dentro do Forte Tiuna, onde funciona o Ministério da Defesa. E os cubanos também. No meu último programa, de sexta-feira passada, eu fiz uma denúncia de que 63 militares do alto escalão venezuelanos, eles estavam sublevados lá dentro porque se rebelaram por não querer aceitar a ordem dos cubanos que estavam querendo mandar em generais. Você faz ideia do que é um general do último escalão recebendo ordem de um tenente cubano que diz, limpa minhas botas, você senta aqui, você vai para lá. É um absurdo, mas os cubanos dominam toda a Venezuela. E isso é uma das coisas que a população está pedindo também, a expulsão definitiva dos cubanos de dentro da Venezuela, de dentro do país deles, não é? Essa semana também o líder da oposição, Leopoldo Lopes, que está sendo acusado pelo governo e pela promotoria de incêndio, danos ao patrimônio, incitação ao crime e formação de quadrilha, e tinha também já, por conta disso, uma ordem de prisão decretada, ele se entregou à polícia sob a justificativa de que a prisão serviria para despertar a população. E a ideia dele é que isso poderia pavimentar aí um caminho de mudança política no país, né? Uhum. Considerando que o próprio Lopes afirmou, Graça, que a justiça do país é injusta e corrupta, você acha que a atitude dele conseguirá atingir essa finalidade ou essa atitude pode ter sido um tiro no pé? Olha, eu acho que já está dando resultado, Bruno, pelo seguinte: em primeiro lugar, quando ele decidiu se entregar, ele já sabia, ele já tinha sido informado de que havia uma ordem de captura contra ele, não é como se ele fosse um delinquente comum. E então, diante disso, ele usou de uma estratégia política muito eficiente. Foi durante a marcha que convocaram em apoio a ele, porque a população inteira já sabia que havia essa ordem de captura, e ele, diante de uma manifestação gigantesca, com assim, não sei quantos milhares de pessoas, ele fez uma declaração e se entregou. O que é que decorre disso? Naquele momento, todos os canais de televisão que podiam ter acesso estavam vendo pessoas que, com suas câmeras, com seus celulares, filmaram e colocaram no YouTube, e isso correu o mundo. Então, qual é a estratégia que tem por trás disso? Ele está se entregando
ileso, ele não tem um arranhão, não tem um fio de cabelo fora do lugar, porque isso dá um certo respaldo aqui, e também uma forma de intimidar o governo de Maduro a que não faça nenhum mal a ele, porque o mundo inteiro viu que ele estava bem, não é? Que ele se entregou porque ele disse: quem não deve não teme, ele não tem, sabe que não cometeu crime nenhum, e disse: não, eu vou. Não é que ele confie na justiça, mas ele confia que esse comportamento dele, ele confiou que esse comportamento dele ia ter uma repercussão internacional, como de fato teve, né? Aí daí já circulam abaixo-assinados, petições, já fizeram petição à ONU, já até a Casa Branca já foi acionada para pedir a liberdade dele. E eu soube um pouquinho antes de a gente começar a conversa que já foi retirado das acusações que estão sendo feitas a ele, já foram retirada a acusação de terrorismo e de assassinato. Quer dizer, já é o primeiro passo. Eu não confio na juíza que está julgando o caso dele. Ela disse que ele vai permanecer preso, né? Vai permanecer lá na penitenciária de Ramo Verde, que é uma penitenciária só para militar. Mas, de qualquer forma, essas duas coisas que pesavam e que eram muito fortes e que seriam crimes inafiançáveis, poderia dar uma sentença assim, muito longa para ele. Se isso foi retirado, já aliviou um pouco, né? Entendi. Eu acredito que ele não vai continuar preso, porque a pressão mundial está muito grande. Agora, essa prisão, essas acusações, o fato dessa juíza já ter, enfim, publicamente tomado uma decisão, junto com esse comunicado infeliz aí dos governos do país do Mercosul, né? Uhum. Dizendo que os países membros, embora rechaçassem as ações criminosas, apoiavam o governo atual da Venezuela. Você acha que, mesmo assim, há possibilidade do Leopoldo Lopes sair da prisão e haver uma mudança, ou haver um início de mudança política, ou não? Eu acredito, Bruno, que a pressão internacional vai pesar mais forte, sabe? Porque, assim, aqui da América Latina, existem várias organizações cujo pai, vamos chamar assim, é o Foro de São Paulo, né? Tem o Foro de São Paulo, que apoia, tem o Mercosul, tem a Unasul, tem a ALBA e tem a CELAC, que é um organismo mais novo, foi criado em 2011, mas que, no fundo, são desmembramentos do Foro de São Paulo. São todos braços, né, do mesmo corpo, que é o Foro de São Paulo. Então, eles se apoiam uns aos outros. É evidente, é natural que esses governos apoiassem essa agressão que o Maduro vem fazendo e apoiassem também a prisão de Leopoldo Lopes. Mas eu acredito que a pressão internacional vai pesar mais, sobretudo porque já se está elaborando uma carta para a OEA invocando a Convenção de Genebra, né, da qual a Venezuela é signatária, né, que denuncia a falta de liberdade, a repressão à liberdade individual, a repressão aos direitos da pessoa humana. Tudo isso, essa Carta da Convenção de Genebra condena, né, e praticamente exige que os países signatários sejam democráticos. E o Maduro quebrou tudo isso daí. Então já foi enviada uma petição para que a OEA veja essa questão, e eu acredito que esse tipo de pressão vai surtir algum efeito. É possível que ele continue preso por algum tempo, mas ele não vai ser condenado a 10, 12, 20 anos de prisão. Eu não acredito, não. Agora, como lá tudo é muito imprevisível, vai depender do tipo de pressão que essa juíza vai receber, ou de ameaça, nem tanto pressão, mas de ameaça, né? Então eu não posso fazer nenhuma afirmação de que ele vai ser libertado ou de que ele vai continuar, mas que a balança está pesando muito mais favoravelmente a ele por conta da repercussão internacional, eu acredito que sim. Em algumas vezes durante a nossa conversa, Graça, você citou o Foro de São Paulo. Eu queria que você explicasse de forma resumida para os ouvintes deste podcast que eventualmente não tenham lido nada a respeito do Foro de São Paulo e não sabem o que é o Foro de São Paulo. Eu queria que você falasse a respeito disso. Bruno, resumir o Foro de São Paulo em 2 minutos, 5 minutos é meio complicado porque é uma coisa muito vasta, mas eu vou tentar sintetizar. Em 1990,
quando a Rússia já tinha rompido os acordos com Cuba, né, tinha acabado com a proteção que oferecia Cuba, o Fidel Castro viu que as coisas não estavam caminhando no rumo socialista como ele imaginava, da revolução dele poderia despencar, e também com o fim, entre aspas, né, do comunismo na União Soviética, foi a dissolução da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, tudo isso deixou o comunismo, de uma certa forma, meio sem chão, não é? Então, ele já conhecia o Lula, convidou Lula para formar um grupo, para ter um encontro, e em 2 de julho de 1990 eles tiveram um encontro aqui em São Paulo, e por conta disso, por ter sido o primeiro encontro em São Paulo, eles passaram a denominar no ano seguinte de Foro de São Paulo. Nesse evento, eles convocaram todos os países da América do Sul e Central que fossem de esquerda, e também organizações ligadas à esquerda. Além dessas organizações ligadas à esquerda, também tinha grupos terroristas, como as Farc, o ELN, o Sendero Luminoso, né? Enfim, várias organizações terroristas também se aliaram a essa organização. E o objetivo do Fidel Castro, quando resolveu criar essa organização, foi muito claro. Ele disse que pretendia recriar na América Latina o que perdeu-se no leste europeu, não é? Então, foi assim que foi criado o Foro de São Paulo, e à medida em que os anos foram passando, essas reuniões passaram a ser anuais, tendo 3 encontros do grupo de trabalho do Foro de São Paulo, que é quem elabora realmente a pauta do que vai ser discutido no próximo encontro, e o encontro anual se dá uma vez por ano, uma vez em cada país membro, que é escolhido na reunião que está acontecendo. Naquela reunião, quando se encerra, já delegam qual será o próximo país. E durante todo o ano eles vão pondo em prática aquelas atividades, aquelas coisas que foram determinadas lá na pauta, né, desse encontro. Saem resoluções, tem uma resolução geral e tem as resoluções específicas de cada país. Por exemplo, quando vai haver eleição nos países, então ali está a pauta dizendo, não, vai ter eleição no Brasil, vai ter eleição no Chile, vai ter eleição não sei aonde, e a gente precisa apoiar o candidato X. Então aquele candidato citado ali é o candidato do Foro de São Paulo. E foi assim que eles conseguiram colocar no governo 15 presidentes, membros da organização, né, do Foro de São Paulo. E esse apoio se dava como, Graça? O apoio se dava de todas as formas que você imagina. Por exemplo, eles dizem que defendem muito a não ingerência nos países dos outros, né, a autodeterminação dos povos, não sei o que. Eles usam muito essas expressões, mas eles não cumprem nenhuma delas. Por quê? Eu não sei se você viu, mas se alguém quiser fazer a pesquisa, vai encontrar pelo YouTube vídeos do Lula apoiando e pedindo voto para o Hugo Chávez, e agora, mais recentemente, para o Nicolás Maduro. O Chávez fazendo vídeo para pedir voto para Dilma. Fora isso, eles mandam grupos de estudos, que eles chamam, para visitar universidades, para visitar organizações, fazem palestras, dão dinheiro, rola dinheiro pelo meio também, tem apoio financeiro e tem apoio logístico, né? Assim, vamos dizer assim, entende? Então, eles se apoiam muito. Agora, às vezes, nem sempre eles ganham, né? Por exemplo, agora em El Salvador, eles perderam. Vai haver um segundo turno ainda, mas eles perderam. Eles perderam no Paraguai, mas ganharam no Chile. A Michelle Bachelet voltou. Então, é sempre assim. E nessa história, eles conseguiram colocar nos governos, no comando das nações, 15 presidentes. Já houve alternâncias, alguém já perdeu, já voltou. E foi por conta disso que o Lula não permitia de forma alguma que no Brasil se falasse sobre o Foro de São Paulo, até que a coisa estivesse mais estabilizada, mais solidificada, né? Vamos dizer assim, que houvessem bastante países com o presidente do Foro para poder a coisa ficar firme. Ele mesmo disse que se a gente tivesse... Tem um pronunciamento que ele fez ainda quando era presidente, acho que foi no aniversário de 15 anos do Foro de São Paulo. Ele fez um comentário que disse assim: se nós tivéssemos, mais ou menos isso, não são essas palavras mesmas, né? Se nós não tivéssemos escondido das pessoas
o que estávamos fazendo, o Foro de São Paulo hoje não teria um índio presidente, um metalúrgico presidente, não teria não sei quem, não teria não sei quem, quer dizer, enfim, ele confirma que foi preciso esconder da mídia, esconder do povo o que eles tramavam ali para poder a coisa dar certo. Né? Exato. Bom, só para registrar aqui e fazer uma justiça, o professor Olavo de Carvalho foi que durante anos aí falou sozinho no deserto sobre o Foro de São Paulo. Né? Exatamente, e eu comecei a estudar sobre o Foro de São Paulo através do Olavo. Foi o primeiro contato que eu tive com o Olavo, em 1999, uma conversa por telefone. Ele me falou do Foro de São Paulo e aquilo me impressionou muito e eu disse a ele, vou estudar esse negócio. E me dediquei de corpo e alma a estudar o Foro de São Paulo, desde então, né? Entendi. É dedicação exclusiva. E isso daí eu agradeço ao Olavo realmente, porque até então ninguém falava. Claro, ele não foi o precursor aqui no Brasil, foi o doutor Graça Wagner quem falou para ele, mas ele era a voz da mídia, né? Porque ele escrevia para jornais. Na época ele escrevia para o Globo, para a Folha, para o Jornal da Tarde, para Zero Hora. Então ele era uma voz que estava na mídia e por conta disso ele perdeu todos esses empregos, porque ele falava o que era proibido falar. Agora, Graça, a gente falou aqui sobre os ataques às liberdades de forma geral e pontuando na questão das manifestações e a questão específica aí do Lopes, né? Com relação à sociedade venezuelana, aquilo que a gente não vê, aquilo que está no dia a dia e não está na manifestação, que tipo de ataque que o governo tem feito via legislação ou via qualquer outro tipo de expediente contra as liberdades civis e que chegaram ao seu conhecimento? Eu acho que isso daí é patente, Bruno. Primeiro, eu tenho muitos amigos venezuelanos com quem eu me comunico há anos, né? Alguns eu até conheço pessoalmente. E então essas pessoas me reportam, por exemplo, que eles estão ficando sem internet, já foram tirados do ar os canais de televisão, então as informações não podem circular, né? As pessoas não ficam sabendo o que está acontecendo nas ruas. Foi tirado, de vez em quando acontecem bloqueios em Facebook, em Twitter, né? Então isso é uma forma de alienar a população ao que está acontecendo. E isso é uma violência contra o direito que a pessoa tem à informação. Não é? Isso fere os direitos individuais das pessoas de ter informação. Não é? Tem acontecido episódios assim de prisões arbitrárias, quer dizer, algum crítico do governo que não aparece muito, mas que o governo entende como sendo alguém perigoso, as pessoas eventualmente somem. Tem acontecido esse tipo de coisa? Acontece, Bruno, isso aconteceu. Eu posso falar pouco do governo de Maduro nessa questão, porque ele é um governo que só tem um ano. Ilegítimo, que se diga antes de tudo, né? Um governo absolutamente ilegítimo, usurpador, e aí que está também uma das provas da cooptação da justiça pelo chavismo, né? Porque ele não podia ter ocupado o cargo de presidente quando o Chávez se afastou. Quem deveria ser, pela Constituição, quem deveria ocupar o lugar de presidente substituto era o Diosdado Cabello, que é o presidente da Assembleia. E, no entanto, o Nicolás Maduro disse, não, sou eu, e ficou. Por quê? Porque ele é a pessoa indicada pelos Castro, ele foi forjado pelos Castro. Ele foi forjado em Cuba, lá ele tem curso de guerrilha, de treinamento, de armamento, de explosivos, tem doutrinação, entende? Lá em Cuba ele foi feito para ser o presidente. E por um acidente o Chávez apareceu no caminho e como ele era muito encantado por Fidel aproveitou disso para explorar e oferecia apoios a ele por conta dos apoios que ele também recebia em troca do Chávez, né? E então acontece no governo do Chávez, aconteceu isso demais, pessoas que desapareceram, pessoas que tiveram mortes inexplicáveis, carros que explodiram com pessoas que foram sequestradas, que simplesmente desapareceram e não se encontrou mais. Agora, nesse governo, nesse momento, exatamente dessas manifestações, um vereador está desaparecido. Isso daí está circulando pela rede, de que ele sumiu, que viram pessoas da Guarda Nacional levando ele, abordando ele, e esse vereador está desaparecido, né? Bom, só para explicar aos ouvintes, as suas fontes de informação não são só a imprensa, são de pessoas de lá da Venezuela, correto, Graça? Sim.
tanto da Venezuela quanto dos outros países que eu sempre abordei, que eu sempre estudo, como a Colômbia, a Argentina, né? Esses são os países, a própria Cuba, né? São pessoas civis, militares, tem militares de alta patente, militares da reserva, militares da ativa, em todos esses países, né? Perfeito. E jornalistas de extrema confiança, entende? Advogados, enfim, são fontes pessoais, né? Entendi. Agora, claro que também eu pego informação de jornais, de revista, de informativo geral, né? Graça, ao longo da semana tem sido feita, especialmente aí nas redes sociais, umas comparações meio esdrúxulas entre as manifestações no Brasil e as que estão sendo realizadas na Venezuela. Eu queria que você falasse qual a diferença, as principais diferenças e semelhanças que você vê entre as duas manifestações. Olha, Bruno, eu não vejo semelhança, não. Eu vejo diferenças bastante marcadas. Porque, por exemplo, na Venezuela, os estudantes, quando se fala assim, um estudante foi apedrejado, um estudante foi baleado, um estudante foi agredido, são estudantes de fato. Pessoas que frequentam a universidade, se sabe qual o curso que eles fazem, porque, inclusive, dentro das universidades, existe ataque dos chavistas, eles vão lá dentro para atacar. Há muita confusão dentro do próprio campus universitário, e os estudantes estão acostumados a isso. Então, são estudantes de verdade e que não estão brigando por uma coloração política ou por uma causa individual. Não, ali eles estão pensando em país. Todos estão lutando pelo país. E aí vão às ruas estudantes de verdade, vão donas de casa, vão empresários, vão profissionais liberais, professores, enfim, médicos. Toda a população, toda a sociedade venezuelana está indo às ruas, não é? E por uma causa comum. Todos querem de volta a democracia, a liberdade, o respeito às leis, não é? Uma vida digna, enfim, essas coisas, segurança, essas coisas que toda a democracia que vive num Estado de Direito, onde as leis são cumpridas, acontece, não é? Aqui no Brasil, o que a gente vê, não, pelo menos desde junho do ano passado, quando começaram a surgir focos, né, no Rio, São Paulo, depois os outros estados aderiram, se via várias bandeiras, não existia um foco, não existia um objetivo comum. Primeiro, não era para atacar o governo, ninguém daquelas manifestações estava ali querendo a deposição da Dilma, não é? Nem fora PT, nem o fim do comunismo, ninguém estava querendo isso, eram assim questões pontuais, era liberdade para os gays, liberação da maconha, era a passagem de ônibus grátis, não é? Eram essas coisas, ter o direito de fumar maconha dentro da universidade, enfim, eram focos dispersos, com objetivos, cada um tinha o seu objetivo pessoal, não é? E que não tinham nada a ver. E, além do mais, as manifestações da Venezuela, as únicas que são pagas, são a dos chavistas. Os chavistas recebem, eu tenho inclusive fotos deles recebendo dinheiro, recebendo comida, recebendo cerveja para ir às manifestações, e fora isso eles recebem dinheiro para estar ali fazendo claque, fazendo número. Do mesmo modo que a gente sabe que aqui no Brasil, os black blocs e não sei mais quem, que provocaram todo esse quebra-quebra, esse dano ao patrimônio público e privado que eles não respeitam em absoluto, e o governo brasileiro também não faz nada, não é? Rasga-se as leis, rasga-se a Constituição, não há respeito absolutamente a nada. Essas pessoas também são pagas, então elas não estão ali com um objetivo, com um ideal, não estão pensando no país, na melhoria do país, estão pensando individualmente em ganhar o seu, não é? E apoiar o governo com essa história, porque é o governo que está mandando. Entendi. Então só existem diferenças, semelhanças nenhuma, inclusive até no número de participantes, não é? A quantidade que se vê aqui no Brasil, jamais. Você está na Venezuela, desde a época de Chávez, em outras manifestações, as ruas ficam repletas, eu acredito que você deve ter visto, e outras pessoas devem ter visto também pela internet, as ruas assim parecem um mar de gente, né? Completamente tomadas pelas manifestações. Aqui a gente não vê isso, né? Graça Salgueiro, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade. Muito obrigado.
podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.